Joel, capítulo de número 1. A palavra do Senhor que veio a Joel, filho de Petuel. Ouçam isto, anciãos. Escutem todos os habitantes do país. Já aconteceu algo assim nos seus dias? Ou nos dias dos seus antepassados? Contem aos seus filhos o que aconteceu, e eles aos seus netos, e os seus netos à geração seguinte. Que o gafanhoto cortador deixou, o gafanhoto peregrino comeu. O que o gafanhoto peregrino deixou, o gafanhoto devastador comeu. O que o gafanhoto devastador deixou, o gafanhoto devorador comeu. Acordem, bêbados, e chorem, lamentem-se, todos vocês, bebedores de vinho. Gritem por causa do vinho novo, pois ele foi tirado dos seus lábios. Uma nação poderosa e inumerável invadiu a minha terra. Seus dentes são dentes de leão, suas presas são de leoa. Arrasou as minhas videiras e arruinou as minhas figueiras. Arrancou-lhes a casca e derrubou-as, deixando brancos os seus galhos. Planteiem como uma virgem em vestes de luto, que se alimenta pelo noivo da sua mocidade. As ofertas de cereal e as ofertas derramadas foram eliminadas do templo do Senhor. Os sacerdotes que ministram diante do Senhor estão de luto. Os campos estão arruinados, a terra está seca, o trigo está destruído, o vinho novo acabou, o azeite está em falta. Desesperem-se, agricultores, chorem, produtores de vinho. Fiquem aflitos pelo trigo e pela cevada, porque a colheita foi destruída. A vinha está seca e a figueira murchou. A romazeira e a palmeira, a macieira e todas as árvores do campo secaram. Secou-se mais ainda a alegria dos homens. Ponham veste de luto, ó sacerdotes, e pranteiem, chorem alto, vocês que ministram perante o altar. Venham, passem a noite vestidos de luto, vocês que ministram perante o meu Deus, pois as ofertas de cereal e as ofertas derramadas foram suprimidas. O templo do seu Deus, decretem um jejum santo, convoquem uma assembleia sagrada, reúne as autoridades e todos os habitantes do país no templo do Senhor, o seu Deus, e clamem ao Senhor. Ah, aquele dia! Sim, o dia do Senhor está próximo, como destruição poderosa. Da parte do Todo-Poderoso, ele virá. Não é verdade que a comida foi eliminada diante dos nossos próprios olhos e que a alegria e a satisfação foram supridas do templo do nosso Deus? As sementes estão murchas debaixo dos torrões de terra. Os celeiros estão em ruínas. Os depósitos de cereal foram derrubados, pois a colheita se perdeu. Como muge o gado, as manadas andam agitadas, porque não tem pasto. Até o rebanho de ovelhas estão sendo castigados. A ti eu clamo, pois o fogo devorou as pastagens e as chamas consumiram todas as árvores do campo. Até os animais do campo clamam a ti, pois os canais de água se secaram e o fogo devorou as passagens. Joel
2. Toquem a trombeta em Sião, deem o alarme no meu santo nome. Tremam todos os habitantes do país, pois o dia do Senhor está chegando, está próximo. É dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e negridão. Assim como a luz da aurora se estende pelos montes, um grande e poderoso exército se aproxima, como nunca antes se viu, nem jamais se verá nas gerações futuras. Diante deles o fogo devora, atrás deles arde uma chama, e como o jardim do Éden, atrás deles um deserto arrasado, nada lhes escapa. Eles têm a aparência de cavalo, como cavalaria atacam galopando. Com um barulho semelhante ao de carros, saltam sobre os cumes dos montes, como um fogo crepitante que consome o restolho, como um exército poderoso em posição de combate. Diante deles, povos se contorcem, angustiados, todos os rostos ficam pálidos de medo. Eles atacam como guerreiros, escalam muralhas como soldados. Todos marcham em linha, sem desviar-se do curso. Não empurram uns aos outros, cada um marcha sempre em frente. Avançam por entre os dardos sem desfazer a formação. Lançam-se sobre a cidade, correm ao longo da muralha, sobem nas casas como ladrões, entram pelas janelas. Diante deles a terra treme, os céus estremecem, o sol e a lua escurecem, as estrelas param de brilhar. O Senhor levanta sua voz à frente do seu exército. Como é grande o seu exército, como são poderosos os que obedecem a sua ordem. Como é grande o dia do Senhor, como será terrível, quem poderá suportá-lo? Agora, porém, declara o Senhor, voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Rasguem o coração e não as vestes. Volte-se para o Senhor, o seu Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo, muito paciente e cheio de amor. Arrepende-se e não lhes enviarei a desgraça. Talvez ele volte atrás. Arrepende-se e ao passar deixe uma bênção. Assim vocês poderão fazer ofertas de cereal e ofertas derramadas para o Senhor, o seu Deus. Toquem a trombeta em Sião, decretem jejum santo, convoquem uma assembleia sagrada, reúnam o povo, consagrem a assembleia, juntem os anciões, reúnam as crianças, mesmo as que mamam no peito, até os recém-casados devem deixar os seus aposentos. Que os sacerdotes que ministram perante o Senhor chorem entre o pórtico do templo e o altar, orando. Poupa o teu povo, Senhor, não faças a tua herança objeto de zombaria e de chacota entre as nações, porque se haveria de dizer entre os povos, onde está o Deus deles? Então o Senhor mostrou zelo por sua terra e teve piedade do seu povo. O Senhor respondeu ao seu povo: estou lhes enviando trigo e vinho novo, para satisfazê-los plenamente. Nunca mais farei de vocês objeto de zombaria para as nações. Levarei o invasor que vem do norte,
para longe de vocês, empurrando-o para uma terra seca e estéril. A vanguarda para o mar oriental e a retaguarda para o mar ocidental. E a sua podridão subirá, o seu mau cheiro se espalhará. Ele tem feito coisas grandiosas. Não tenha medo, ó terra, regozije-se, alegre-se, o Senhor tem feito coisas grandiosas. Não tenham medo, animais do campo, pois as pastagens estão ficando verdes, as árvores estão dando os seus frutos, a figueira e a videira estão carregadas. Ó povo de Sião, alegre-se, regozije-se no Senhor, o seu Deus, pois ele lhe dá as chuvas de outono, conforme a sua justiça. Ele lhes envia muitas chuvas, as de outono e as da primavera, como antes fazia. As eiras ficarão cheias de trigo, transbordarão os tonéis de vinho e do novo azeite. Vou compensá-los pelos anos de colheitas que os gafanhotos destruíram, o gafanhoto peregrino, o gafanhoto devastador, o gafanhoto devorador, o gafanhoto cortador, o meu grande exército que enviei contra vocês. Vocês comerão até ficarem satisfeitos e louvarão o nome do Senhor, o seu Deus, que fez maravilhas em favor de vocês. Nunca mais o meu povo será humilhado. Então vocês saberão que eu estou no meio de Israel. Eu sou o Senhor, o seu Deus, e não há nenhum outro. Nunca mais o meu povo será humilhado. E depois disso derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e suas filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos. Os jovens terão visões. Até sobre os servos e as servas derramarei do meu espírito. Naqueles dias mostrarei maravilhas no céu e na terra, sangue, fogo e nuvens e fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e temível dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, pois conforme prometeu o Senhor, no Monte Sião e em Jerusalém haverá livramento para os sobreviventes, para aqueles a quem o Senhor chamar. Joel, capítulo 3. Sim, naqueles dias e naquele tempo, quando eu restaurar a sorte de Judá e de Jerusalém, reunirei todos os povos e os farei descer ao vale de Josafá. Ali os julgarei, por causa da minha herança, Israel, o meu povo, pois o espalharam entre as nações e repartiram entre si a minha terra. Lançaram sorte sobre o meu povo e deram meninos em troca de prostitutas. Venderam meninas por vinho para se embriagarem. O que vocês têm contra mim, Tiro e Sidom, e todas as regiões da Filistia? Vocês estão me retribuindo algo que eu lhes fiz? Se estão querendo vingar-se de mim, ágil e veloz me vingarei do que vocês têm feito, pois roubaram a minha prata e o meu ouro, e levaram para os seus templos os meus tesouros mais valiosos. Vocês venderam o povo de Judá e de Jerusalém aos gregos, mandando-os para longe da sua terra natal. Vou tirá-los dos lugares para onde os venderam, e sobre vocês farei recair o que fizeram. Venderei os filhos e as filhas de vocês ao povo de Judá,
e ele os venderão à distante nação dos sabeus. Assim disse o Senhor: proclamem isto entre as nações, preparem-se para a guerra, todos os homens de guerra. Aproximem-se, ataquem, forjem os seus arados, fazem deles espadas, e de suas foices façam lanças. Diga o fraco: sou um guerreiro, venha depressa. Vocês, nações vizinhas, e reúnam-se ali. Faze descer os teus guerreiros, ó Senhor. Despertem, nações, avancem para o vale de Josafá, pois ali me assentarei para julgar todas as nações. Lancem a foice, pois a colheita está madura. Venham, pisem com força as uvas, pois o lagar está cheio e os tonéis transbordam. Tão grande é a maldade dessas nações, multidões, multidões no vale da decisão, pois o dia do Senhor está próximo, no vale da decisão. O sol e a lua escurecerão, e as estrelas já não brilharão. O Senhor rugirá de Sião, e de Jerusalém levantará a sua voz. A terra e o céu tremerão, mas o Senhor será um refúgio para o seu povo, uma fortaleza para Israel. Então vocês saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus, que habito em Sião, o meu santo monte. Jerusalém será santa, e estrangeiros jamais a conquistarão. Naquele dia, os montes gotejarão vinho novo, as colinas manará leite, todos os ribeiros de Judá terão águas correntes. Uma fonte fluirá do templo do Senhor e regará o vale das acácias. Mas o Egito ficará desolado, Edom será um deserto arrasado por causa da violência feita ao povo de Judá, em cuja terra derramaram sangue inocente. Judá será abatida para sempre e Jerusalém por todas as gerações. Sua culpa de sangue ainda não perdoada, eu a perdoarei. O Senhor habita em Sião. Obadias, o julgamento de Edom. Visão de Obadias: assim diz o soberano, o Senhor, a respeito de Edom. Nós ouvimos uma mensagem do Senhor. Um mensageiro foi enviado às nações para dizer: levante-se, vamos atacar Edom. Veja, eu tornarei você pequeno entre as nações, será completamente desprezado. A arrogância do seu coração o tem enganado. Você que vive nas cavidades das rochas e constrói sua morada no alto dos montes. Você que diz a si mesmo: quem pode me derrubar? Ainda que você suba tão alto como a águia e faça o seu ninho entre as estrelas, dali eu o derrubarei, declara o Senhor. Ainda os ladrões o atacassem, sequestradores no meio da noite, como você está destruído? Não roubaria apenas quanto achassem suficiente? Se os que colhem uvas chegassem a você, não deixaria para trás pelo menos alguns cachos? Entretanto, como Esaú foi saqueado, como foram pilhados os seus tesouros ocultos, empurram você para as fronteiras, todos os seus aliados enganam você e o
sobrepujarão os seus melhores amigos. Aqueles que comem com você lhes armam ciladas, e Esaú não percebe nada. Naquele dia, declara o Senhor, destruirei os sábios de Edom e os mestres dos montes de Esaú. Então os seus guerreiros, ó Temã, ficarão apavorados, e serão eliminados todos os homens dos montes de Esaú, por causa da violenta matança que você fez contra o seu irmão Jacó. Você será coberto de vergonha e eliminado para sempre no dia em que você ficou por perto, quando estrangeiros roubaram os bens e lançaram sorte sobre Jerusalém. Você fez exatamente como eles. Você não devia ter olhado com satisfação o dia da desgraça do seu irmão, a destruição do povo de Judá. Não devia ter falado com arrogância no dia da sua aflição. Não devia ter entrado pelas portas do meu povo no dia da sua calamidade. Nem devia ter ficado alegre com o sofrimento dele no dia da sua ruína, nem ter roubado a riqueza dele no dia da sua desgraça. Não devia ter esperado nas encruzilhadas para matar os que conseguiram escapar. Pois o dia do Senhor está próximo para todas as nações. Como você fez, assim lhe será feito. A maldade que você praticou recairá sobre você. Assim como vocês beberam do meu castigo no meu santo monte, também todas as nações beberão sem parar, beberão até o fim, e serão como se nunca tivessem existido. Mas no monte Sião estarão os que escaparão. Ele será santo, e a descendência de Jacó possuirá a sua herança. A descendência de Jacó será um fogo, e a de Josué uma chama, e a de José chamas quentes. A descendência de Esaú será a palha, eles a incendiarão e a consumirão. Não haverá sobreviventes da descendência de Esaú, declara o Senhor. Os do Neguebe se apossarão dos montes de Esaú, e os da Cefela ocuparão a terra dos filisteus. Eles tomarão posse dos campos de Efraim e de Samaria, e Benjamim se apossará de Gileade. Os israelitas exilados se apossarão do território dos cananeus, até Sarepta. Os exilados de Jerusalém, que estão em Sefarede, ocuparão as cidades do Neguebe. Os vencedores subirão ao monte Sião para governar a montanha de Esaú e o reino do Senhor. Naum, capítulo 1. Advertência contra Nínive, livro da visão de Naum, de Elcós. O Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador, seu furor é terrível. O Senhor executa vingança contra os seus adversários e manifesta o seu furor contra os seus inimigos. O Senhor é muito paciente, mas o seu poder é imenso. O Senhor não deixará impune o culpado. O seu caminho
está no vendaval e na tempestade. E as nuvens são a poeira de seus pés. Ele repreende o mar e o faz secar, faz que todos os rios se sequem. Baçã e o Carmelo se desvanecem e as flores do Líbano murcham. Quando ele se aproxima, os montes tremem e as colinas se derretem. A terra se agita na sua presença. O mundo e todos os que nele vivem. Quem pode resistir à sua indignação? Quem pode suportar o despertar de sua ira? O seu furor se derrama como fogo e as rochas se despedaçam diante dele. O Senhor é bom, um refúgio em tempos de angústia. Ele protege os que nele confiam, mas com uma enchente devastadora dará fim a Nínive. Expulsará os seus inimigos para a escuridão. O Senhor acabará com tudo o que vocês planejarem contra ele. A tribulação não precisará vir uma segunda vez, embora estejam entrelaçados como espinhos e encharcados de bebida como bêbados. Serão consumidos como a palha mais seca. Foi de você, ó Nínive, que saiu aquele que trama perversidades, que planeja o mal contra o Senhor. Assim diz o Senhor: apesar de serem fortes e numerosos, serão ceifados e destruídos. Mas você, Judá, embora eu a tenha afligido, não a afligirei mais. Agora vou quebrar o jugo do seu pescoço. O Senhor decreta o seguinte a seu respeito, ó rei de Nínive: você não terá descendentes que perpetuem o seu nome. Destruirei as imagens esculpidas e os ídolos de metal do templo dos seus deuses. Prepararei o seu túmulo, porque você é desprezível. Vejam sobre os montes os pés do que anuncia as boas notícias e proclama a paz. Celebre as suas festas, ó Judá, e cumpra os seus votos. Nunca mais o perverso a invadirá. Ele será completamente destruído. Não. 2. O destruidor avança contra você, Nínive. Guarda a fortaleza, vigie a estrada, prepare a resistência, reúne todas as suas forças. O Senhor restaurará o esplendor de Jacó, restaurará o esplendor de Israel. Embora os saqueadores tenham devastado e destruído as suas videiras, os escudos e os uniformes dos soldados inimigos são vermelhos. Os seus carros de guerra reluzem quando se alinham para a batalha. Agitam-se e as lanças de pinho. Os carros de guerra percorrem loucamente as ruas e se cruzam velozmente pelos quarteirões. Parecem tochas de fogo e se arremessam como relâmpagos. As suas tropas de elite são convocadas, mas elas vêm tropeçando. Correm para a muralha da cidade para formar a linha de proteção. As comportas dos canais são abertas e o palácio desaba. Está decretado: a cidade irá para o exílio, será deportada. As jovens tomadas como escravas batem no peito. Seu gemer é como o arrulhar das pombas. Nínive é como um açude antigo, cujas águas estão vazando.
Parem, parem, eles gritam, mas ninguém sequer olha para trás. Saqueiam a prata, saqueiam o ouro. Sua riqueza não tem fim. Está repleta de objetos de valor. Há devastação, destruição e desolação. Os corações se derretem, os joelhos vacilam, todos os corpos tremem e o rosto de todos empalidece. Onde está agora a toca dos leões, o lugar em que alimentavam seus filhos? Para onde iam o leão e a leoa e os leãozinhos sem nada a temer? Onde está o leão que caçava o bastante para os seus filhotes, estrangulava animais para suas leoas e enchia suas covas de presas e as suas tocas de vítimas? Estou contra você, declara o Senhor dos Exércitos. Queimarei no fogo os seus carros de guerra, declara o Senhor dos Exércitos. E a espada matará os seus leões. Eliminarei da terra a sua caça, e a voz dos seus mensageiros jamais será ouvida. Naum 3. Ai da cidade sanguinária, repleta de fraudes e cheia de roubos, sempre fazendo as suas vítimas. Ah, o estalo dos chicotes, o barulho das rodas, o galope dos cavalos e o sacudir dos carros de guerra. Cavaleiros atacando, espadas reluzentes e lanças cintilantes. Muitos mortos, montanhas de cadáveres, corpos sem conta, tropeçando por cima deles, tudo por causa do desejo desenfreado de uma prostituta sedutora, mestra de feitiçarias, que escravizou nações com a sua prostituição, povos com a sua feitiçaria. Eu estou contra você, declara o Senhor dos Exércitos. Vou levantar o seu vestido até a altura do seu rosto. Mostrarei às nações a sua nudez e aos reinos as suas vergonhas. Eu jogarei imundície sobre você e tratarei com desprezo. Farei de você um exemplo. Todos os que virem fugirão dizendo: Nínive está arrasada. Quem a lamentará? Onde encontrarei quem a console? Acaso você é melhor do que Tebas, situada junto ao Nilo, rodeada de águas? O rio era sua defesa, as águas o seu muro. A Etiópia e o Egito eram a sua força ilimitada. Fute e a Líbia estavam entre os seus aliados. Apesar disso, ela foi deportada, levada para o exílio. Em todas as esquinas, as suas crianças foram massacradas. Lançaram sortes para decidir o destino dos seus nobres. Todos os poderosos foram acorrentados. Você também ficará embriagada. Irá esconder-se, tentando proteger-se do inimigo. Todas as suas fortalezas são como figueiras carregadas de figos maduros. Basta sacudi-las e os figos caem em bocas vorazes. Olhem bem para suas tropas. Não passam de mulheres. As suas portas estão escancaradas para os seus inimigos. O fogo devorou as suas trancas. Reserve água para o tempo do cerco. Reforce suas fortalezas. Entre no barro, pise a argamassa. Prepare a forma para os tijolos. Mesmo assim o fogo consumirá você. A espada a eliminará, e como gafanhotos devastadores a devorará.
Multiplique-se como gafanhotos devastadores, multiplique-se como gafanhotos peregrinos. Você multiplicou os seus comerciantes, tornando-os mais numerosos que as estrelas do céu. Mas, como gafanhotos devastadores, eles devoram o país e depois voam para longe. Os seus guardas são como gafanhotos peregrinos, os seus oficiais como enxames de gafanhotos, que se ajuntam sobre os muros em dias de frio. Mas quando o sol aparece, eles voam, ninguém sabe para onde. O rei da Síria, os seus pastores dormem, os seus nobres adormecem, o seu povo está espalhado pelos montes, e não há ninguém para reuni-lo, não há cura para sua chaga, a sua ferida é mortal. Quem ouve notícias a seu respeito, bate palmas pela sua queda, pois quem não sofreu por sua crueldade sem limites.